nossa aula. Opa, começando, gravação iniciada. Vamos lá, galera, começando aí mais uma aula, mais um podcast, mais um Tráfego Cast. Agora é a parte 2 de como escalar seus resultados em Google. E hoje a gente vai focar em falar sobre anúncios, sobre criação de anúncios, sobre como fazer um bom anúncio, sobre algumas coisas que a gente trouxe, do que a gente já testou. Jonathan, Gus, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como que vocês estão? Por favor, nosso carioca. Ixi, o gato comeu a língua dos dois, Bom dia, cara. boa tarde, Que boa isso? noite para você que nos ouve. Eu quero mandar um recado especial para o seu Ezequiel. Espero que o senhor esteja ouvindo a gente. É o Uber que me levou até aqui do futevôlei. Falou que é fã do marketing digital e até o momento da gravação é o nosso mais novo inscrito, hein? Então quero ver o comentário do seu Ezequiel. Boa. Caraca, o Gus converteu o seu Ezequiel, aí sim, hein? Mais uma pessoa para acompanhar o Tráfego Cast aí, show de bola. Sim. E você, Bom, John, tá bem, cara? boa noite. Passou bem dessa semana? Passamos bem, graças a Deus, tá tudo bem aí. Um feriado emendado no outro, né? Muito bom. Hoje a gente tá gravando hoje, terça-feira, aí para quem vai assistindo já vai sair na quinta, então já teve o feriado sexta passada, enfim, um emendado do outro. Inclusive, está afetando as campanhas de vocês? Vocês estão sentindo alguma diferença nas campanhas aí por conta dessas últimas 2 semanas de Sexta-feira Santa e do 21 de abril? É, mais ou menos. Acho que no fundo, pelo menos final de semana aqui, domingo teve mais entrega, né? Não sei se o pessoal ficou um pouquinho mais em casa, mas com certeza, assim, mais entrega teve. Talvez E a você, performance Gus, aí em Facebook? entrega teve. A gente segue Boa. muito o YouTube, porque é uma demanda única, né? O cara que está no YouTube está no Instagram. Mas nesse feriado, não muito. Até porque a gente está com uma estrutura de lançamento bem amarradinha. Eu também não senti diferença não, cara. No feriado não vi essa... subir CPM, não sei o quê. Comportamento, por enquanto, se manteve normal aí, sem muita novidade. Bom, vamos lá, John. Tema de hoje, cara. Vamos puxar aí o tema de hoje. O John vai puxar mais uma vez aí no host. Tema de hoje para a gente focar para a parte de vídeos, cara. E a gente vai falar o quão é importante o vídeo aí, sendo um dos pilares para a sua escala, né? Tanto em Facebook quanto em Google. Então, lembrando, semana passada, qual foi o tema que a gente viu do primeiro pilar, John? Bom, o primeiro pilar que a gente falou foi justamente assim, alguns pontos específicos de o que setar nas campanhas, quais tipos de campanhas que a gente tem no Google, e a gente aprofundou aí legal sobre os tipos de audiência dentro do funil, né, do P1, P2, P3, P4 e P5. Quais são as audiências mais importantes e quais são as menos importantes, as que trazem mais escala. Se você perdeu, acessa o card aí que a gente vai colocar aí e assiste. É importante que você veja essa primeira parte, para depois você ver essa segunda parte aqui, que a gente vai falar especificamente de anúncios. Algumas dicas de anúncio aí para você. Aliás, Rodrigão, tem uns comentários aí que eu estava vendo, tem uma galera bem empolgada, tem um pessoal assistindo aí bastante o nosso conteúdo, e espero que, além de vocês estar gostando, colocando em prática também, compartilhando com outras pessoas e, ao mesmo tempo, ajudando a gente, dando suas sugestões, as suas ideias, para que novos conteúdos sejam produzidos, gravados aqui, e que esses conteúdos possam ajudar vocês nas campanhas que vocês desenvolverem. Beleza? Show de bola. Inclusive, interagir lá no Instagram. Vamos abrir entre hoje e amanhã uma caixinha de perguntas para a gente responder a galera. O que vocês acham? Bora! Acho bacana. Bora, então vamos abrir lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, no Tráfego.cast, que a gente vai abrir caixinha, a gente responde as pessoas. Aqui também, segue o canal, né? Põe lá seguir, compartilha. Manda sua dúvida aqui também nos comentários que a gente responde. E é até legal para a gente pensar em criar um quadro de respostas, hein? Quem sabe, se a galera realmente tiver dúvidas e quiser que a gente responda, quem sabe não pode virar até um quadro de respostas. Enfim, vamos ver. Interage aí com a gente, galera. Ajuda aí. E vamos embora. Vamos começar a aula.
semana passada a gente era 100. Já somos 161, hein? Exato. Caraca! Estamos quase batendo nos 200. Até o final da semana vamos bater nesses 200, hein? E aí é Queremos muito bater. E legal, cara. orgânico, hein, Então, gente? vambora. É, Boa. e é orgânico. Por enquanto a gente nem impulsionou, nem usou tráfego, hein? Então, vamos lá. John, manda bala, Vamos vamos começar essa aula aí, porque anúncio é animal, cara. Vamos embora para o próximo pilar. tem algumas coisinhas bem importantes, né, assim, para que o anúncio ele tem um peso bem importante sobre o poder de escala e de entrega que a gente vai ver ao longo desse conteúdo, tá? Então, a gente já começa assim com uma provocação. Como é que a gente pode obter o máximo, assim, de eficiência dos anúncios? Tem algumas dicas aqui práticas, tá? Para que você, na hora que você for produzir o seu vídeo que vai rodar no YouTube, para que ele tenha um máximo de eficiência, tá bom? Aqui há um quadro explicando alguns pontos importantes sobre a composição do seu vídeo. Então, primeiro, a questão do enquadramento. Então, aqui a primeira dica é faça um enquadramento mais fechado, né? Do que um quadro mais distante. Quando você faz um quadro mais fechado, você dá um close na pessoa, a percepção ela acaba sendo maior. Isso tem um estudo por trás que eu não trouxe aqui, mas mostra que quando você tem uma pessoa encarando e essa aproximação, ela gera um pouco mais de atenção, tá? E a pessoa fica mais presa para ouvir o que a pessoa tem para falar. Ah, Se eu até você ia falar isso, Gus e John. O que vai ser falado e o que está sendo colocado aqui foi tudo tirado da nossa cabeça. A gente acordou e falou, cara, vamos criar isso e tirar, ou não? Da onde que veio isso daí? Da onde que vem esses dados? esses dados aí vêm de estudo, no caso aqui do Google, né? Mas também tem um pouco do nosso dia a dia, né? O que a gente já testou e o que deu certo, o que não deu certo, a gente já gerou um aprendizado, né, Gus? E aí com isso a gente já trouxe as melhores dicas aqui. Boa, legal. Então não foi tirado, não acordamos hoje falando, é desse jeito, cara. É muito, muito tempo, anos, aí testando coisa em cima de coisa e ainda em cima de uma apresentação que o Google fez, trazendo de melhores práticas e de estudo que eles fizeram em cima do que deu certo. Então, vamos embora, John. Boa. Outro ponto também que é importante é que, assim, se você puder fazer dinâmica de troca de enquadramento, então, uma hora você fica mais distante, uma hora você dá o close, outra hora você aproxima. Se você puder dar essa dinâmica, repara nos vídeos bem produzidos, assim, você vai sempre reparar que tem uma câmera diferente, um corte diferente, porque se às vezes a imagem fica. Inclusive, vai ser um nosso desafio aqui para os nossos vídeos, né, galera? Porque hoje o nosso vídeo ele fica um pouco mais estático, né? A gente está trazendo mais conteúdo e a gente espera que os próximos vídeos eles tenham mais essa dinâmica de imagem, de cortes e tudo mais. Mas no seu anúncio, principalmente que você tem performance, você está colocando dinheiro e quer gerar resultado, se você puder fazer isso, você vai ter um ganho assim que você vai sentir com certeza no desempenho dos seus anúncios. Boa. Tá? Beleza. Um outro pilar, velocidade. Gente, assim, na hora que for gravar o vídeo, é importante você dar uma dinâmica, né? Uma dinâmica mais curta, uma dinâmica mais lenta, assim, não, ela acaba espaçado, falando as coisas. Eu tô falando assim meio que para provocar mesmo. As pessoas estão tão dinâmicas, né? Eu acho que muitas pessoas aí veem os vídeos no 1.5, 2x, né? Vocês são assim também, né? Exatamente. De conteúdo, Exatamente. assim. Hoje a galera, para conteúdo, a pessoa fala, cara, vou assistir uma aula, vou assistir alguma coisa, pum, põe no 1.5. Então, aí, só nisso a gente já vê, né, que, cara, não dá para ser muito devagar, falando, principalmente porque você tem que captar a atenção da pessoa, não é nem que você está dando aula, ensinando, você está tentando captar a atenção dela, né? Então, para Sim, o quão mais rápido você conseguir pôr ideias, lógico, sem atropelar as coisas, você tem que saber fazer de uma maneira rápida, mas sem atropelar. Uma coisa, como o John falou, que seja dinâmica dentro do seu anúncio. sim. Aqui uma das dicas que tá é você
se possível, fazer 2 cenas dentro dos 5 primeiros segundos iniciais. Por quê? Para você prender justamente a atenção das pessoas. Então, pode ser um lettering, né, um texto, mais a imagem da pessoa. Essa dinâmica ela pode ajudar a prender a atenção do usuário. Então, assim, outra coisa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas só adiantando. Seja claro na mensagem inicial, porque ela é responsável pela retenção. Então, o usuário ele tem aqueles 5 segundos obrigatórios que ele precisa assistir. Uhum. Passado esses 5 segundos, ele pode pular. Então, assim, esses 5 primeiros segundos, eles são cruciais para você reter a sua audiência, tá? Show de bola. Ponto tem. Terceiro pilar aí é o brilho e o contraste da imagem. Pode parecer besteira, mas no fundo ela faz muito sentido. E a dica é, se eu não tenho um material profissional para gravar em estúdio e tudo mais, aproveita a luz do dia, né? Ela é ótima, né? Não tem coisa melhor do que a luz do dia. Se possível, grave num ambiente aberto, né? Desde que você consiga controlar o microfone para que a acústica externa não atrapalhe o conteúdo que é falado. Então, E é bem importante falar isso, John, que o que está sendo passado, por exemplo, nesse primeiro slide, nada disso você precisa ter um material profissional com a câmera com uma Blackmagic, com câmera fodona para você gravar. Não, tudo isso dá para você fazer pelo celular. O enquadramento eu não tenho 2 câmeras para jogar. Cara, joga mais para trás, aí você vai fazendo aquele zoom devagar quando a pessoa vai falando, ou você faz um corte seco durante uma fala, que é o que muito youtuber faz. Então, o brilho, como o John falou, usa a luz do dia. Cara, pega um lugar que tem uma janelona, ou vai para um lugar que tem uma área que não tem tanto barulho para usar. Então, tudo isso você não precisa ter um material profissional para aplicar, porque são muito mais medidas que dá para você tomar de gravação do que a gente não vai falar em nenhum momento assim, a câmera XYZ é a boa é o vídeo que dá certo, é só com essa câmera, galera. Não. Nem somos especialistas nisso. Sabemos fazer isso. São boas práticas para dar dicas disso, mas da gente não vai conseguir extrair nada. Exato. Mas é isso. Manda ver, John. Bom, uma outra dica também é usar e abusar dos letterings. O que são os letterings? Os textos de apoio, né? E é importante você usar ele de um tamanho grande para chamar atenção realmente. Então, tem até um exemplo. Faça isso. Tá vendo? Olha como é fácil ler. Tá até escrito. É mais fácil ler assim do que menor. Concorda? Então, essa é uma dica bem importante. Então, use e abuse dos letterings, que são esses textos de apoio, durante todo o vídeo. Então, se tem uma frase importante, um conteúdo importante, algo importante que precisa gravar na mente de quem está assistindo, use o lettering. São essas frases de apoio. Certo? Certo. Pessoal de trailer usa muito. Se você assiste trailer dos filmes, você nunca vai ver vem aí em dezembro ser desse tamanho, assim. É desse tamanho, o tamanho da tela inteira. Justamente por isso, para ficar mais fácil e para chamar muito mais atenção. Boa. Outra coisa também é música e som, né? Aqui no caso, eu vou dar uma dica de tente usar trilha sonora, né? Então pode parecer besteira, mas ela dá uma dinâmica, né? Ela dá um tom, ela dá um drama. Então, por exemplo, uma mensagem urgente, uma mensagem de oportunidade, ela pode ter um som mais dramático, né? A música ela também te conduz de alguma forma a prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Às vezes um rock, então tem uma dinâmica, né? Então, poxa, é uma mensagem dinâmica, rápida, o pessoal usa uma trilha sonora de rock, por exemplo. Então, o ideal é assim, faça teste. Não tem aqui, se você puder ter um exemplo, 2 anúncios. Você falar, vou testar a trilha A e a trilha B. Fica legal também, sabe? Às vezes você pode ter um ganho, né, na edição, na performance do anúncio, só de às vezes mudar a trilha sonora. Boa. E aí o último pilar, e assim, é bem importante. O call to action. O que é o call to action? É o direcionamento que você precisa dar para que o usuário faça. Então, assim, se você quer que o usuário compre, então fale, compre, acesse aqui, saiba mais,
faça isso, faça aquilo, preencha o cadastro. E aí outra, é importante também você, na hora, e até um exemplo está aqui, faça isso. Tá vendo que ele tem um formato de um botão? Isso aqui é para a pessoa reagir, como se fosse, entendi sua mensagem, eu preciso saber mais no seu site. Ela vai lá e clica porque é uma reação natural, porque você expôs um botão, né? Então, às vezes, na hora de você ilustrar, na hora de você colocar o seu call to action, é mais importante você fazer em formato de botão do que somente texto, tá bom? Não é que assim, não é proibido. Você pode fazer, mas ele vai ter com certeza mais resultados se você fizer em formato de botão. Boa, show de bola. E isso é bem importante, o lance do call to action, né, John? Principalmente porque o John sempre reforça isso, e isso é para tudo, tá? Para Instagram, até para orgânico. Fala para a pessoa a ação que ela tem que fazer. Nunca pense, é óbvio que tem que fazer isso. Não. É óbvio para você, que está acostumado, que está sempre fazendo. Mas as pessoas não é óbvio. Pode não parecer, mas não é óbvio para as pessoas. Então, sempre fala o que ela tem que fazer. Qual ação? Você vai entrar numa página e vai preencher o formulário, sabe? É muito importante fazer isso no call to action. E é importante que ele seja um call to action, né? Não faça assim, curta, comente, compartilhe e compre. O cara, pera aí, o que eu tenho que fazer? Aí não faz nada. Opte por uma ação. Então, compre, ou saiba mais, ou faça o seu cadastro, né? Você pode testar call to actions diferentes em anúncios diferentes, mas não vários dentro do mesmo vídeo, tá? Vários eu digo assim, compre agora, curta o vídeo. Não. Você pode repetir o call to action mais de uma vez ao longo do anúncio. Então, por exemplo, o anúncio tem 2 minutos, você pode colocar o call to action 2, 3 vezes. Só que ele tem que ser o mesmo, ele não pode ser diferente. Então, se uma hora você fala compre, no outro você não vai falar gere um cadastro. Certo? Exatamente. Tem que ser o mais claro possível com as pessoas. Boa. Agora, esse animal, cara. Esse aí, cara, o dia que eu vi esse animal, e eu comentei com a galera de copy, com a galera de produção, porque isso faz uma baita diferença. Entender como isso daí funciona também faz uma baita diferença, velho. Boa, Rodrigão. Quer explicar o primeiro gráfico? Cara, o primeiro gráfico é muito legal que, assim, ele mostra claramente a diferença de como você faz para criar um anúncio da televisão e o anúncio de quem está assistindo o YouTube. E a gente sabe, né, que os comportamentos dessas pessoas são muito diferentes. Cada um por você mesmo, você pode ver a diferença de você quando está na televisão, como você reage aos anúncios, o que você pensa e quando você está no YouTube, né? Então, é bem legal porque se as reações das pessoas que estão no sofá e a pessoa que está em frente ao computador são diferentes, por que a maneira de se comunicar, a maneira de falar com ela nos anúncios tem que ser igual? Não tem. Então, nesses dois desenhos, mostra exatamente qual que é a diferença de cada vídeo, né? de cada montagem de vídeo para cada um deles. Então, você vê que no da televisão, eu vou falar primeiro da TV, e o John ou o Gus entram aí no do YouTube. Então, você entra primeiro com o que eles chamam do lead-in, né? Então, você entra com a construção, com uma espécie de abordagem, só que você vai ver a diferença, porque não é uma abordagem que já joga lá para o pico, aquela abordagem de prender os 5 segundos, né? Porque você obrigatoriamente tem que assistir a televisão. Você não tem o botão quero, pelo menos por enquanto, não tem o botão quero pular o anúncio da Sadia, né? Então, ele começa com uma narrativa muito mais calma, muito mais fluffy, digamos assim. Então, entra a família passando a margarina no pão, a filha chegando da escola da margarina, o peru passando ali na Sadia e não sei o quê. Então, alguns você até não consegue entender logo de cara o que está acontecendo, porque ele precisa construir a narrativa, né? Aí você vê, depois vem o build, que é justamente a construção dessa narrativa, né, dentro da televisão, porque é uma história que você está no sofá, está acomodado e ele sabe que você não vai. Claro, você pode mudar de canal, você pode levantar para ir no banheiro e etc. Mas você não vai pular aquilo lá igual você pula no YouTube. Então, ele sabe que ele tem aqueles 30 segundos para construir a narrativa. Então, começa a construção no meio do anúncio, no meio ali do, sei lá, 1 minuto de anúncio de Big Brother, que você tem da Americanas, da Shopee, de quem for, vem o clímax,
e vem o Big Review, né? Então vem o que é aquilo, o que ele pode fazer para te oferecer, o que ele vai te oferecer, a Omo. Então no meio do anúncio a Omo já mostra, pum, ó, lavei aqui, tirei as manchas, a criança fez toda a narrativa da criança entrando de bicicleta, sujando a roupa, não sei o quê. Lá no meio já mostra, ó, lavei a roupa da criança ficou branca. Mostrei a efetividade do meu produto, dei aquele clímax lá no alto. E depois, na hora que ele vai abaixando, ele fala um pouco da oferta, de como isso é ofertado. Então, Omo por R$ 59,90, ou o mais barato do mercado. Garantimos que nenhum outro, ou devolvemos seu dinheiro, né? Aquela coisa toda da oferta. E no final ele traz o brand, que eles traz. Aí não sei nem se é da Omo, nem lembro quem é, mas ele traz ali um jinglezinho, ou ele traz a frase, né? Tipo, se todo branco fosse assim, feito para a sua família, não sei o que, just do it. No final, que ele põe aquele slogan, né? O sloganzinho de brand. Então, essa é a construção de televisão. E aí vale entender o porquê disso, né, John? Eu mandei um vídeo aí, mas agora eu tô lembrando se a gente pode colocar ou não. É um comercial que tá dando toda hora, se você assiste TV a cabo, especialmente esporte, é um comercial do Bernardinho. Ele tem 30 segundos. Chegou? E ele, assim, o Bernardinho em cada área da empresa, meio que fazendo aquela motivação do tempo técnico. Sei, beleza. Tipo, ele fica 20 segundos assim, até que falam que ele entrou para mudar. Quando ele fala entrou para mudar, o Bernardinho fala: você achou que era eu, não? É o software que é SAP, essa porra toda, que muda a gestão para sua empresa e você tem que ter. Eu não sei se a gente pode mostrar, hein, John? John, ele dá strike. Não, ele dá strike. Isso a gente achava que ia ser difícil de lidar. É estratégico. Você não vai acreditar, mas ele é bem flexível. É forte na análise dos indicadores para a tomada de decisões. Agora a gente tem certeza que os resultados virão. Não é sobre mim não. É sobre a Sankia. Para estar entre os melhores, você precisa ousar. Boa. Ô, John, a gente só tem que tomar cuidado para ver se não vai dar copyright, tá? Se não vai para não dar... a gente tira, né? Para não dar strike, alguma coisa no canal. Mas acho que não. Mas, enfim, voltando... Cadê os gráficos? Volta lá para os gráficos, John. Tá colocando. Então, voltando... Opa, não, é o outro. Esse daí não. Entrou o gráfico dos dois da TV. Mas, enfim, aquele lá é o gráfico da televisão, tá? É o modelo... volta naquele lá. Aquele lá é o modelo de como a televisão age. E aí é aquilo que a gente comentou no início. Tem que ser diferente e é diferente, porque o comportamento das pessoas é diferente do comportamento em cada mídia, né? Então, a maneira que a gente tem que criar tem que ser diferente. Claro, pode ser que um anúncio de TV funcione igual no YouTube e vice-versa. Claro que pode. A gente fala que não tem como. Mas na hora que você for pensar e for fazer a montagem, essa linha é um dos ideais a se seguir. E aí, como estava aparecendo, John, e aí, como a gente falou, isso não foi tirado da nossa cabeça. Isso é estudos feitos pelo Google, baseado em muita coisa do que a gente já fez, do que deu certo. Aí, se você quiser falar um pouco justamente desse gráfico da criação para YouTube, manda ver. Bom, vamos lá. No YouTube, como a gente tem 5 segundos de atenção do usuário e depois ele acaba pulando, é importante que, assim, a parte principal, o clímax, ele venha primeiro, né? Então, se nesse exemplo do gráfico à esquerda, a gente tem os anúncios tradicionais de TV em que você só começa a entender, ou é o ponto alto, ele começa lá no meio, aqui no YouTube ele tem que começar direto, né? Imagina um vídeo assim, em que na hora que você começa a assistir, vem um carro e ele vai atropelar uma pessoa, aí, pum, de repente, do nada, corta e começa a contar uma história. Você fala, opa, aquele cara foi atropelado ou não foi? Deixa eu entender mais o que vai acontecer, né? Outro exemplo prático, né? É legal, às vezes, você começar com ou uma pergunta ou uma frase meio contraintuitiva. Não contraintuitiva, mas me ajudem a achar uma frase para isso. Mas, por exemplo, chega e fala assim... Tire um print dessa tela. Pode ser.
Ou então, assim, não compre Bitcoin agora. Você fala, peraí, é uma negação, ele está dando uma afirmação, ele está falando para eu não comprar. Por que ele está falando Você para está eu não indo contra um efeito manada. Tá todo comprar? mundo querendo comprar agora. Por que esse cara está falando isso? Exato. Então, é uma frase que prende a atenção. Então, assim, é importante que você prenda a atenção desse usuário de alguma forma, ou seja, com uma frase, com uma imagem, com a imagem que foi interrompida, né? Esse exemplo que eu falei. Então, por exemplo, imagina um carro, uma pessoa no meio de uma pista de Fórmula 1, e aí vem o carro de Fórmula 1, na hora que ela vai acontecer alguma coisa, corta para uma outra história. Isso você, de certa forma, você prende atenção. Só que, assim, esses são elementos para prender atenção. Você pode também, ao mesmo tempo, esses 5 segundos, você passar uma mensagem importante, que a pessoa grave, né? E aí, o complemento do anúncio, você vai passar, né, quais são as informações, qual a oportunidade. Então, assim, por exemplo, você está vendendo um curso, você está vendendo um produto, tá? Qual a oportunidade? Quais são os benefícios desse curso, desse produto? Eu vou dobrar sua renda, né? Exato. Lembra? Começava o anúncio. Eu vou dobrar a sua renda. Cara, pronto. Era o benefício, é o que o curso ia trazer. E já prende atenção com o negócio que fala. Cara, como que vai fazer isso? Desperta a curiosidade. Então, é um exemplo bem clássico aí, né, John, do que dava certo. Sim, exato. Então, quando a gente começa a ver esse gráfico, então assim, a gente começa forte, passa as informações. Nessa parte aqui de baixo, tá vendo? Da curva, aqui você, depois que você chegou forte, passou qual era a sua big idea, qual era a sua ideia principal, você pode emendar com call to action. Então, assim, o que você quer que o usuário faça? Que ele clique, que foi o que a gente falou no slide anterior. E aí, depois, tem aquele lance do mais para quem quer mais. Então, assim, você explicou a ideia, a possibilidade, o que você tem, deu um call to action, a pessoa não reagiu. Algumas pessoas vão reagir, vão clicar, outras vão ignorar, outras vão ficar esperando um pouco mais. E aí é aquele lance do mais para quem quer mais. Então, você pode eventualmente falar a mesma coisa de outra forma ou trazer informações adicionais para que esse usuário ele fique, receba mais informação, mais conteúdo, já que ele escolheu assistir mais. E aí depois, ao longo desses discursos, você pode dar outros call to action. Então, fala assim, gostou? Quer saber mais? Clique no botão. E continuar falando dos benefícios, até você construir toda a sua narrativa, a sua lógica e o anúncio termina. Tem gente que vai deixar o anúncio passar direto. Tem gente que, às vezes, no segundo, terceiro chamada que você der, vai agir. Tem gente que vai agir no primeiro. Então, o importante é que você faça essa diversificação e entenda que no YouTube ele tem uma pegada diferente, ele precisa começar forte. E aí depois você passa o conteúdo e ele precisa ter o call to action claro, para que o usuário ele saiba o que ele tem que fazer. John, galera, e o seguinte, usar mais de um call to action, pode usar mais de um call to action nos vídeos? O que vocês acham? Eu ia fazer uma proposta aqui da gente fazer um brainstorm aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, já diria o apresentador gordão lá. E vamos fazer um brainstorm aqui como a gente briefaria um copywriter para o nosso podcast. E o objetivo é a galera assistir o anúncio, clicar nele e começar a ver o nosso podcast no YouTube. Qual a sugestão de vocês para o Start High? Vamos pôr que o objetivo, então, é a pessoa clicar aí para o podcast e se inscrever no canal. Pode ser? Pode. Que aí tem uma ação, digamos assim. Isso. Certo. O que a gente teria que fazer, né? Se a gente for falar de mais um podcast, vem assistir meu programa, é só mais um. A pessoa vai falar, o que eu vou ganhar com isso? Mais um, aí na fila do pão, quem são vocês, etc, etc. Então, não daria para começar falando que ela tem que vir assistir um podcast ou que é para um podcast. Eu não começaria o anúncio
falando pro Mr. Copywriter, ó, eu não começaria o anúncio falando isso. Então tem que ter uma provocação em cima do tema que a gente fala ou uma provocação em cima de quem nós somos. Na minha opinião, o que vocês acham? Exatamente. Não, eu seguiria bem assim mesmo. Ou quem nós somos, não somos mais uns, ou direcionaria para o nosso público. Cansado só de aula maçante, você que está aprendendo ou tendo dificuldade no marketing digital, aqui você vai ter uma resenha com aula, alguma coisa assim. Aí seria esse raio, eu testaria o AB, seria a gente, para ver se o público engaja com a nossa 3x4, e sobre a nossa história pessoal, /profissional, ou isso sobre o público, que a gente sabe muito bem quem é o público, né? Ou ele está trabalhando no marketing digital, ou ele está precisando do marketing digital para alavancar o seu negócio, né? Sim, então já traria a provocação do não compre o Bitcoin, dobre sua renda, ou aumente sua renda com marketing digital com quem já fez isso. Sim. Eu tentaria, talvez, também uma abordagem bem relacionada ao que a gente tem no nosso perfil, que é o seguinte, sei lá, juntando nós três, a gente já manuseou, digamos assim, 500 milhões de reais em ferramentas. E aí a gente entra assim, você já viu alguém gastar 500 milhões de reais e errar com isso? Gastar 500 milhões de reais errando? Você acha que quem gastou 500 milhões de errar, quem errou com 500 milhões de reais, pode te ajudar de alguma maneira? Tá ligado? Você confiaria em quem já errou, em quem já gastou 500 milhões de reais e não sabe nem quantos erros cometeu até hoje? Alguma coisa nesse sentido? A pessoa fala... Bem fora da caixa, hein? Tá louco, a pessoa fala, tá louco? Tipo, como que o cara errou? O cara gastou 500 milhões de reais dos outros, fez coisa errada e quer me ensina. Que isso? Tá ligado? Alguma coisa nesse sentido, que aí já prende a pessoa naqueles 5 segundos. E aí, a hora que ela ficou, nesse 5, tipo, ela fala, mano, que é isso? O cara errou. Aí começa a explicar. E aí a narrativa da explicação entraria muito assim, cara, para você saber o que tem que fazer, principalmente marketing digital, é teste AB. Então, imagina uma pessoa que já há 10 anos cometeu todos os erros possíveis. Quanto essa pessoa não pode te mostrar o que ela errou e você não vai errar e vai acertar 1000 vezes mais para o seu cliente, tá ligado? Se ela errou em 100 milhões de reais, você vai errar em 1, porque os outros 99 ela vai te falar o que aconteceu, o que deu errado para você não fazer. E aí falaria, quer saber como isso? Todas as quinta-feiras, às 8 da noite, clique em Saiba Mais, se inscreve para você receber, senão você não vai receber a notificação. Eu entraria muito por esse lado, gostei. Tá ligado? Exatamente, eu jogaria mas isso pro copywriter. Brainstorm. Cada um falar, vai Mr. dando... Copywriter, faça isso. E a gente testaria, como o Gus falou. Pô, vamos testar um por esse lado, o outro, como o Gus falou, mais na pegada da autoridade, do cansado, de não sei o quê, e rodar o teste AB. Que tipo de comunicação vai atingir mais a pessoa? Aí, não sei, John, você tem alguma ideia também para trazer do brainstorm, do que você pensou aí? Acho que o primeiro é importante, assim, a diversificação, principalmente do começo. Então, começar, de repente, com uma frase impactante do podcast. Então, sei lá, ainda se em algum momento a gente chegou e falou assim, se você estiver fazendo isso, você está jogando dinheiro no lixo. Aí, pô, puta merda, essa galera ama, hein? Ou então, assim, se você seguir esses 5 passos, você pode ficar milionário com infoprodutos. E aí... Pão de funil, hein? Então, assim, a primeira pegada, ela tem que ter esse punch, né? Essa coisa forte, essa informação que a pessoa vai ficar, no mínimo, curiosa. Vai falar, opa, o que é isso aí? Estou perdendo dinheiro? Opa, tem uma oportunidade? Eu estou errando? Onde é que eu estou errando, sabe? E, de novo, tudo é importante você reter. E na outra aula a gente falou que a gente tem um poder de segmentar as pessoas. E entre essas pessoas, a gente tem as listas de remarketing.
Então, se a gente sabe que é uma pessoa que está vendo os vídeos, que está entrando no site, que chegou no checkout e não comprou, às vezes a mensagem ela já pode ser direcionadamente para a pessoa, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, se a gente tivesse um site, né, do tráfego cash, e a gente viu que por algum motivo a pessoa não se inscreveu e a gente consegue mapear isso, fala assim, olha, faltou pouco para você se inscrever. E porque você não se inscreveu, eu vou te dar 5 motivos para você se inscrever agora. E aí você pode discorrer. Arrepiado, hein? Seria... Arrepiado com essa daí, hein, Jonathan? Aí, esse daí pode ter sido um momento pulo do gato para você que só acha que o seu remarketing é frete grátis, 5% de desconto. Olha aí como o conteúdo abrangeu também o remarketing. Sim. E aí é bem importante trazer isso, né? A diferença entre os criativos de remarketing e não remarketing, cara. Às vezes a gente sabe que tem muitas vezes que não dá tempo de criar criativos para remarketing, não sei o quê, mas é muito importante você ter esses criativos diferentes. Nem que o remarketing, cara, você pegue qualquer outra coisa sua só para a pessoa lembrar que você existe e não ser aquela mesma coisa que ela viu a primeira vez antes de entrar e virar um cenário e ela falar, isso eu já vi, tchau. Isso eu já vi, tchau. Ah, esse banner eu já vi, tchau. Então é muito importante. A pessoa caiu no carrinho, não comprou. O próximo vídeo tem que ser carrinho. Você se abandonou. Pum, e o porquê que ela abandonou? Ou como o John falou, cara, lista 4 objeções e faz impactando em cima dessas 4, vê qual delas dá certo. Aqui der certo, você fala, opa, agora eu vou desdobrar em vários. Ah, então qual objeção deu errado? Puta, deu a objeção da pessoa, não sabe quem sou eu. Não sabe quem sou eu? Tá, então vamos lá. Ah, eu concorri ao prêmio Best. Ah, quem sou eu? Eu tenho a carteirinha de não sei o quê. Eu formei mais de 2.000 alunos. E aí você vai desdobrando. Aí cria banners estáticos desdobrados nisso. Vídeo, a maior objeção da pessoa foi o preço. Cara, foi o preço. Então, beleza. Eu fiz 5 objeções, a de preço é a que está dando melhor. Então, deixa eu desdobrar o meu anúncio de preço. Então, eu vou falar o quanto é mais caro você não saber o que eu te falei, o quanto você perde não sabendo o que eu te falei. Eu posso entrar até com o que talvez o Gus falou, cara, o meu preço era esse, fazer uma ancoragem no preço, era esse, foi para isso, sem perder a qualidade do seu produto, sem falar, cara, não, é 20 reais. Não, você não pode também desvalorizar, mas fazer uma ancoragem, ou talvez do preço você falar, cara, fazer um comparativo com algo do dia a dia da pessoa, algo apalpável que a pessoa consiga entender, né? Então, é bem importante fazer isso daí para remarketing, né? Pensar na diferença, como eu vou me comunicar com o público de remarketing, ser diferente de como que eu vou me comunicar com o público que eu dou a porrada na cara do primeiro impacto, tá? Então, outra coisa que pode funcionar também é depoimento. O cara vê outro popular falando sobre o anúncio. Eu fui você que estava em dúvida, será que vale a pena? Cara, valeu a pena, eu aprendi isso. Exato. E aí, cara, você quer criar... Vamos supor que você tem 10 depoimentos. Faz o seguinte, grava 3 call to actions diferentes seu, de 10 a 15 segundos, só falando, viu só, ele ou ela, viu só, ele já aproveitou. E você ainda vai ficar esperando até quando? Até fechar o carrinho? Clique em Saiba Mais e compra. Aí você põe esse call to action em todos os depoimentos. Segundo call to action, põe em todos os depoimentos. Terceiro call to action, pronto, você tem 30 anúncios feitos usando 10 depoimentos. Entendeu? Então, cara, dá para fazer 1000 coisas, 1000 variedades aí do remarketing que você consegue trazer para as pessoas baseado no que você vê que elas estão se manifestando. 30 anúncios de remarketing, já deu alguns aqui, foi na hora, tá, gente? A gente não combinou isso, nem estamos lendo, não. A gente parar, pensar, respirar um pouco, tentar entender o que você é, para quem é, e unir. O que vai unir o meu produto ao meu cliente? De uma maneira impactante, como o John sempre falou. Você tem que ficar nos 5 segundos e vender a caneta como no Lobo do Wall Street. 5 segundos para vender a caneta, mano. Vambora. Boa, isso aí. É isso aí. Bom, toca a bola aí, John. Manda ver. As outras dicas também de coisas que funcionaram. Então, por exemplo, usar uma sazonalidade, né? Um momento em que a gente está vivendo.
para usar como argumento para tentar talvez convencer, chamar atenção e convencer a pessoa. Eu lembro que uma vez a gente estava, pulo do gato, hein? A gente estava rodando uma campanha de captação, de lançamento, e a gente estava com dificuldade de escalar, trazer volume de leads, até que a gente teve um anúncio em que falava assim, e aí, jogando muito na Mega Sena, e a gente estava no final do ano, né? Então, as pessoas tudo querendo fanfarra, tudo querendo... Mega da virada. No final de ano, e todo mundo apostando na Mega Sena da virada. Então, tava todos os noticiários, coisas falando de Mega Sena da virada. Então, o anúncio começou. E aí, jogando muito na Mega Sena, boa sorte. Enquanto isso, meus alunos estão ganhando dinheiro fazendo isso e aquilo. E aí começa a construir a autoridade. Mas fala, pô, tô jogando na Mega Sena. Ah, boa sorte. Tipo, obviamente, né? A chance de você ganhar na Mega Sena é muito pequena. Mas todo mundo aposta. Então fala, boa sorte. Nossa, foi irônico. Ah, mas ao mesmo tempo tem uma construção de autoridade por trás disso. Então, assim, é legal trazer esse exemplo aqui para que, se você tiver uma ideia criativa e poder utilizar uma ideia recente, né, de que todo mundo esteja vivendo. Então, por exemplo, enquanto a gente grava esse vídeo, a gente está próximo do carnaval. Será que o carnaval você consegue chamar a atenção de alguma forma, desde que você não seja estúpido, lógico, né? Desde que você não seja extravagante, mas utilize esse momento para amarrar e conseguir trazer a atenção para o seu produto? É legal, tem que ser inteligente, mas isso traz uma oportunidade bem grande para chamar a atenção das pessoas, porque elas estão vivendo isso também. É uma linha, como o John falou, tá? É uma linha bem tênue entre você ser considerado um bobo da corte, um bobo no seu vídeo, e uma pessoa engraçada, uma pessoa dinâmica. Então tem que tomar muito, muito cuidado. E você falando cara, me veio um anúncio, uma ideia de anúncio na cabeça, justamente pensando em Mega Sena. Imagina assim, eu vendo algum curso, sei lá, relacionado a coisa para fazer dinheiro, coisa de marketing para fazer dinheiro, para fazer curso, sei lá, qualquer coisa, fazer brownie, o que for. Então eu começo o anúncio segurando aqui, aquele bilhete, depois que você imprime lá na lotérica, você recebe o bilhete. Então eu começo o anúncio segurando e perguntando para a pessoa se ela sabe o que é isso. E aí eu afirmo, isso aqui pode ser o bilhete premiado da próxima loteria que está valendo 30 milhões de reais. E rasga. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu não acredito na sorte. E aí, pum, você emenda com o seu conteúdo, falando o que você acredita no esforço, no aprendizado, no dinheiro que você gastou com o curso e aprendeu, e agora que você está repassando. Mano, do nada, arrepiado, hein? Aí, só ideia boa, hein? Você que tá assistindo, deixa um comentário aqui o que esse brainstorm ofereceu para você, o que você rapidamente já conseguiu associar ao seu produto, seu serviço, ou ao seu próprio marketing pessoal. Cara, compartilha com a gente que, como a gente falou no 000, o que a gente quer muito é que a gente agregue alguma coisa para vocês, sabe? Imagina a provocação assim, eu tô com um bilhete, aí eu faço aquelas bolinhas, sabe quando você vai conferir o bilhete, você faz a bolinha, acertei, faz a bolinha em todos, e aí você começa o vídeo falando assim, olha aqui, você já teve a oportunidade de ver algum bilhete premiado da Mega Sena? Então, esse pode ser o futuro bilhete premiado dos 30 milhões, e olha o que eu faço, tá ligado? Porque quando você fala, você já viu e mostra aquele bilhete como se fosse o premiado, dá a entender isso. E eu nunca vi. Nunca alguém que ganhou chegou para mim e falou, Rodrigo, bilhete premiado, eu nunca vi. Então é uma provocação e para a pessoa travar e falar, caraca, velho, o bilhete rasgou. Meu Deus, o doido rasgou o bilhete. Tá e grava na lotérica. Grava esse link no seu celular na lotérica. Pode ser. Doideira. Enfim. Bom, tem uma outra ideia que funcionou legal. E aí só um OBS, tá? É uma coisinha de, quem frequenta muita lotérica. Gente, para vocês não precisam gastar os R$3,50, não. Pega aquele resultados da semana anterior e faz esse trambique, é a mesma coisa, tá? Também, velho. Como é que tu acerta, né, Paixão? Como é que tu acerta? Olha o Gus trazendo dica de vida. Bom, uma outra ideia também que eu queria trazer, tem um que
O expert, ele falava assim, de servente de pedreiro a milionário. Aí você fala, ué, que transformação de vida é essa? E aí ele fala, e eu já consegui isso para mim e para outras pessoas também que se inscreveram no meu curso. Então, eu tenho mais de 30 mil pessoas no meu curso e mais de 10 já estão milionários e outros estão no processo de trabalhar para conquistar o seu primeiro próximo milhão, né? Pô, é bem legal. Ele usa a história de vida dele, o case de vida dele, e já traz de uma forma impactante. Então, primeiro, você vê uma frase de servente de pedreiro a milionário, você fala, uau, também quero. Então, é uma frase de impacto para emendar no restante. E só lembrando, o ambiente, aonde ele estava? No carro importado. Que dá autoridade mesmo, não basta ele falar. Então, ele está, de alguma forma, materializando que ele realmente chegou lá e você percebe que ele está dentro de um veículo de luxo. E nessa campanha, eu captei muito bem Outback, porque eu fiz foto antes e depois, né? Na foto antes, era ele com um saco de cimento na mão. Na foto de depois, ele entrando no helicóptero. E aí no Outback eu colocava de servente de pedreiro a milionário. E captava, velho, num CPL lindo e numa escala linda. Boa, John. Bom lembrar disso daí. Uma outra dica também, acho que se todo mundo fazer, talvez fique chato, né? Mas tem que ser criativo. Aquele lance de ser contra-intuitivo. Então, assim, vai lá, pula esse anúncio. Pode pular. Quando tá quase acabando os 5 segundos, fala, porque você já pulou meus anúncios anteriores e você deixou essa oportunidade na mesa. E quem agarrou, hoje tá assim. Essa é legal. Ela é de impacto, né? Então, é contra-intuitivo. O cara tá esperando 5 segundos para pular e fala, vai, pode pular. Fala, tá bom, eu vou pular. Porque da outra vez você pulou e perdeu isso. Aí, perdi o quê? Aí o cara, porque a hora que o cara vai falar, por que da outra vez? Aí você fala, velho, tem que eu terminar de ouvir essa frase, não dá. Exato. E aí você dá atenção e aí com isso você pode continuar o discurso. Posso trazer uma dúvida aqui, popular? Então, Bora. vocês estão dizendo que é para eu concentrar o meu tempo nesse high point e o meio do anúncio ele é menos importante do que o início? O que vocês acham? Não, eu acho que não, tá? Eu acho que o lance do início é que cada um tem a sua função dentro do anúncio, né? Na minha opinião. Então, o começo, a função do começo é prender. A função do começo não é converter logo de cara. A hora que ele vai para o meio, aí sim, aí o meio tem a sua função. A função do meio é converter. Lógico que o meio pode travar. Se você fizer um anúncio muito foda, que nem aquele dos bichinhos que cagavam colorido no copinho, cara, você quer ver o que vai ter até o final. Te prendeu. Mas a função do meio não é essa. Então, o início tem a função, aquele meio tem a função, e aí já entra o call to action também. Então, ele é muito, muito importante, tanto quanto esse início. E o final também, que é aquilo que o John falou. É mais para quem quer mais. A pessoa ainda está assim, mas será que vale? Aí você fala, deixa eu terminar de explicar. E você termina a sua explicação com o call to action. Então, você pode ter logo no início, travei 5 segundos. Tome, primeiro call to action. Veio meio, com explicação. Que o cara está com nível de consciência maior. Tome call to action. E o final, a explicação do mais para quem quer mais, tome outro call to action. Então, cada um teve a sua função lá dentro. É dessa maneira que eu vejo, Gus. John, quer falar? Beleza. Não, você foi, acho que, no ponto. Foi na veia. Boa, então toca o barco. Bom, vamos encaminhar para o fim, então. Na verdade, eu queria propor da gente revisar aqui, então, os pontos que a gente falou. Então, quando a gente for construir um anúncio, primeiro tópico, seja criativo e utilize os 5 primeiros segundos até os 15, que eles são preciosos, são valiosos para prender a atenção. Use da melhor forma possível, seja criativo. Prenda a atenção desse usuário para que ele veja relevância em você ou fique com a pulga atrás da orelha, porque depois você vai revelar para ele o que é isso que você tem para apresentar. Então, seja criativo. Segundo ponto, teste, né, perguntas, como até a gente tinha falado anteriormente.
perguntas que sejam contraintuitivas, mas que pode funcionar legal. Então, assim, não compre Bitcoin agora. Por quê? Porque eu tenho uma oportunidade que, a princípio, pode ser melhor. Certo? Outro ponto. Call to action claro. Quer saber mais? Então, clique no botão. Então, assim, super claro. Ficou interessado? Faça parte da minha lista. Entre no meu Telegram. Compre o produto e etc. Né? Lembrando, um call to action por anúncio. Se você quer que ele compre, pode falar 2 ou 3 vezes para ele comprar, mas fala que ele compre. Não fale, veja mais, compre, porque depois ele fica confuso no que ele tem que fazer. Teste de trilha, teste de ambiente, fundo, né, diferentes e tal. Você pode ver, nós 3 estamos em fundos diferentes. De repente, isso pode ajudar na construção, né, da ideia. Se você puder estar num ambiente que te ajude com a Big Idea, né, também é legal. Teve um que a gente fez assim, o expert, ele estava lá em Dubai, e aí ele falou assim, vou trazer a criptomoeda aqui que o pessoal de Dubai está comprando, e o fundo todo contextualizado em Dubai. Legal, super contextualizou. Outra dica, divulgue seus benefícios, quais são as vantagens, explore isso. E aí, por último, use e abuse do lettering, né? Para que ele mostre qual são o diferencial, quais são os benefícios do seu produto, ele te traz um reforço de imagem, te traz um reforço do conteúdo. Então, você falou uma frase importante e aquele lettering fixo pode ajudar a pessoa a, além de ouvir, ela ler e gravar 2 vezes, né? Ela tem a informação 2 vezes. Ela ouviu de você e ela está lendo também. Isso dá um reforço de imagem para que ela grave e também para que ela haja, né? Para que ela faça algo que você deseja. Falta alguma coisa, galera? Só uma coisinha que eu estava pensando aqui, pode ser besteira ou não, mas isso aí é uma estrutura que eu vejo que se a pessoa absorver isso, ela sempre tem que colocar no cenário dela. O que eu estou pensando aqui, se a pessoa pertence ao nicho dos dropshipping, ela pode fazer isso aí com o produto dela, testando o produto, que é a autoridade. Se é para uma fórmula de lançamento, é uma autoridade para a pessoa entrar na lista e depois um remarketing de carrinho. Se é um cara do perpétuo, mostra as vantagens do seu produto ou serviço, sabe, gente? Então, cara, eu vejo isso aí para todos os nichos. Sim, total, total. Eu queria trazer uma pergunta, na pegada do que o Gus falou, a dúvida dos populares. De 0 a 10 para vocês, tá? Gus, de Face e Insta, John do YouTube, de 0 a 10. Qual a importância de ter legenda nos vídeos? Calma, gente, um de cada vez. No Instagram, 8. 8 no Instagram. John, e para você? Cara, a importância é o seguinte, que além de o usuário, que nem de novo, reforço da mensagem que está falando. Às vezes você está conversando, falando, quando você está lendo, junto com o que você está ouvindo, ele é um reforço de mensagem e gravação do conteúdo. Outra coisa também, pode acontecer do seu anúncio ser exibido, no caso do YouTube, em sites parceiros que exibem o vídeo do YouTube. Normalmente a tendência é que o anúncio ele vá mutado. Então, por isso que é importante a legenda e o uso do lettering, porque aí se aquela pessoa ela está mutada e ela está só prestando atenção, então ela não está te ouvindo, mas aquele texto está passando a mensagem para ela. Então, você só tende a ganhar, né, fazendo isso. Boa. E eu lembro, E só pode falar, uma coisinha também, talvez um momento pulo do gato, mas não tão pulo do gato. No Instagram, eu não vejo no YouTube, mas no Instagram e Facebook, sim. Red. Pelo motivo que o John falou. Você quando está no Facebook, diferente do YouTube, que você está de fato consumindo um vídeo, você está prestando atenção na tela, no Instagram muitas vezes não. Então, uma Red para Instagram, ela pode ajudar na performance do seu vídeo, tá? Eu ia falar disso agora, cara. Assim, para Face e para Instagram, principalmente,
uma vez o pessoal do Face trouxe para a gente que 75% das pessoas não ouviam com... Agora, lógico, teve pandemia, muda muito o comportamento das pessoas, mas 75% não ouviam porque não estavam com fone, só estava no mudo, porque você está no ônibus, você está no metrô, você está em um monte de lugar, você não vai ficar com o negócio alto. E eu, por exemplo, não andava com fone. Então, era muito importante ter aí a legenda. E aí, como o Gus falou, a Red, cara, a Red, principalmente para Face, pelo menos aqui, pelo que a gente está testando agora, cara, faz muito a diferença. Então, vender eventos. Vou fazer um evento lá em Curitiba, tem a Red. Atenção, Curitiba, estamos chegando. E aí, assim, cara, usa e abusa. Red fundo amarelo, fundo vermelho, Red embaixo ou Red em cima. E sempre tentando despertar curiosidade ou com alguma frase forte que vai ser falada. Atenção, Curitiba, estamos chegando. O seu propósito de vida pode estar neste vídeo. Alguma coisa nesse sentido. Então, use e abuse. Até no YouTube eu estou jogando com Red também para ter. Fica meio caseiro? Fica. Mas, cara, tô achando muito efetivo. Tá? Principalmente, assim, tem a diferença entre vídeos que você vende produto digital e vídeos que você vende ingressos para um evento, para um expert. E o que vende ingressos de evento, com Red, para mim, está sendo muito melhor do que só o expert falando, que é o que é muito bom, por exemplo, numa captação. Então, use e abuse do Red como se fosse o lettering, né, do vídeo. Pode, digamos assim, que entre aspas, pode ser considerado lettering. Então, use e abuse disso aí e das legendas, se você puder. Tá? Então, eu trouxe isso justamente porque o que muita gente pergunta, põe legenda ou não põe? Cara, você está com tempo? Seu time vai conseguir? O importante é que você tem que ter produção. Ou você vai demorar 3 dias para pôr uma legenda? Tá, tô com tempo, consigo. Cara, põe, entra num CapCut da vida, cara, põe a legenda automática e manda bala, mas tenta pôr a legenda sim, tá? Boa. Só uma coisa que, pro popular, ou para quem tá começando, o mais importante é o vídeo ir pro ar, tá, gente? Exato. Caseiro ou não, vai pro ar. O feito é melhor do que, às vezes, o bem feito, né? Pelo menos Aqui ele mandou a frase de impacto aqui. Ele mandou a frase de impacto de John. Feito é melhor do que o perfeito? Do que o bem feito demorado, né? Vamos acrescentar. Boa. Bom, toca o barco, John. Eu acho que para a gente encerrar, isso aqui eu acho que é meio que unânime para nós três. Imaginando o approach para você otimizar suas campanhas, aí aqui já entra um pilar de otimização e obviamente que em outros capítulos a gente vai acabar falando sobre isso, que é muito importante. Então, considerando uma campanha de vídeo, tá? Pode ser, a gente está falando aqui especificamente do Google, do YouTube, mas você pode meio que levar isso para outros ambientes. Para o Instagram, isso aqui funciona também perfeitamente. Então, imaginando que 100% do que você precisa dedicar para otimizar, imaginando 3 pilares aqui, tá? Então, quando você vai setar uma campanha, você vai escolher a audiência, você vai colocar anúncios e você vai colocar a página de destino. Cara, o anúncio, ele tem um peso que a gente até, de forma exagerada, mas eu acho que em algum momento esse número ele bate mesmo, se for fazer uma análise profunda, que o anúncio ele tem um peso de 70% para te ajudar a escalar, para te ajudar a conseguir um lead ou uma venda mais barata, uma ação, uma conversão mais barata. Então, o anúncio, você vai ter que diversificar mais. Às vezes vai acontecer de uma campanha você fazer 30, quase 40 anúncios. Foi o caso de uma vez que a gente fez num lançamento até acertar a mão. Então, assim, a audiência é importante? Ela tem um peso grande? Ela tem. Mas uma vez bem feito, igual a gente ensinou de novo, se você perdeu, o cardzinho. Se você fez a audiência bem feita, ela vai te dar menos trabalho. Então, aqui é o quanto vai dar de trabalho, de otimização e tudo mais. Então, perceba, tudo que a gente falou aqui agora, o anúncio tem peso de 70%. Então, é importante que você crie novos anúncios, saiba que o anúncio ele pode dar uma dinâmica diferente na sua campanha e ele pode ajudar a impulsionar e a escalar pra caramba os seus resultados. Então, assim, entenda esse peso que o anúncio tem.
Reforça. O anúncio é como diz o Favarão, né? O anúncio é o rei, o criativo é rei. E aí a pessoa pode falar, mas não é mentira, como vocês sabem de testa? É só testar. Eu fiz um teste que o Gus e o John, creio que fizeram também, que eu peguei uma página com headline, com não sei o quê, e com a parte de se inscrever. E uma página sem headline, sem nada. Só a parte de que a pessoa tem que se inscrever, que a pessoa tem que deixar o campo, o formulário, né? E aí eu mandei o anúncio para as duas, explicando. E a taxa de conversão das duas ficou muito, muito, muito próxima. Mas muito mesmo. Sei lá, se uma deu 60%, a outra deu 60,02%. Entendeu? Ou seja, quem fez a diferença? O anúncio. O anúncio é que traz a pessoa pronta. A página ela vai ser o empurrão, principalmente para captação, na maioria das vezes. E aí você cria esse teste. Fala, cara, deixa eu ver, criar uma página aqui só com formulário, e uma com formulário e com tudo escrito. Deixa eu pôr os anúncios foda e anúncio fraco. Deixa eu ver a diferença, como que vai ser. Faz esse teste, que aí você vai ver o quanto o seu anúncio está sendo efetivo ou não na hora de trazer, na hora da consciência do seu público. Assim, mais para frente a gente vai mostrar com números, um pouquinho de nerdice da área, por que é 70%. Em números a gente consegue mostrar o porquê. Isso faz muita diferença. Ele baixa seu CPM, automaticamente aumenta o seu CTR, que coloca o fluxo para sua página de forma mais barata. Então, lembrando, uma coisa sobre anúncio de vídeo ele costuma ter isso daí, vários testes que eu fiz no Instagram que eu consigo usar anúncio contra banner. E a gente também fez também, né, John, no YouTube contra GDN, né? Anúncio, ele tem uma taxa de conversão muitas vezes o dobro, 100% do que um banner. Porque o cara vai mais aquecido para a sua página. Isso tudo que a gente falou, imagina você transformar isso num banner. Impossível. Então o cara já chega mais quente, querendo o seu produto por causa do vídeo. É assim como, o que te atrai mais? Um trailer ou um banner em frente ao cinema? É isso. Boa, show de bola, show de bola. Cara, eu acho que é isso. Mas, John, tá mudo. Cadê o Jonathan? Tá mudo, tá mudo. Aí. Para ficar mudo mesmo. Porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que a ideia é essa. Eu acho que é ponto final no que a gente tinha para passar aqui inicialmente. Obviamente que vamos abordar esses assuntos novamente mais para frente, mas o que a gente tinha para trazer é isso, né? Acho que a gente conseguiu de forma bem exemplificada, né, com Prática. variação, poder te ajudar de alguma forma. E, aliás, se ajudou, comenta aí, né? E se isso vai ajudar outras pessoas também, compartilhe esse vídeo com quem precisa, com quem você acha, pô, acho que a fulano precisa saber disso. E aí compartilha com ele também. Boa, show de bola, John. Eu acho que é isso. O John resumiu. Acho que a gente conseguiu trazer, como nós falamos, né? Nessa primeira parte a gente está trazendo aí os pilares, vamos dividir aí em 3 ou 4 pilares, 4 aulas, para melhorar a sua otimização dentro das campanhas. E depois a gente vai se aprofundando, né? Vamos se aprofundando, trazendo os temas, etc. E aí manda lá, entra lá no nosso Instagram, segue a gente, manda as dúvidas lá também que você tem, que a gente vai responder. Como reforçando ainda o que o John falou, comenta aqui o que você quiser, compartilha com pessoas que você acha que seria legal trazer esse conteúdo. Segue a gente aqui para receber notificação de vídeo novo. Gus? De novo, segue a gente lá. Cara, se não tiver caixinha, pode mandar direct, pode comentar aqui também, que a gente quer ver o quanto a gente está impactando a vida de vocês, sabe? Show de bola. Bom, galera, é isso. John, Gus, muito obrigado aí. Valeu pelo conteúdo, valeu aí pelo tempo, valeu por tudo. Tamo junto e até o conteúdo da semana que vem. Beleza? Valeu, galera. DJ John, Valeu! pode encerrar a transmissão. Valeu, gente. Vambora.